Então acho que eu estou gravando. Estou gravando? Agora, desculpe, gente, eu estou com uma dúvida se eu estou gravando ou não. Ele deveria... Não, acho que eu não estou gravando, não. Não, estou gravando sim, é ali. Desculpe, que tinha um tempo que eu não usava esse programinha. Tem um indicador que fica num canto ali que eu esqueci onde ficava. Estamos gravando sim, desculpe por isso. Então, perdão pela confusão, já tinha algum tempo que eu não dava esta aula online. Então hoje demorei um pouco mais do que das últimas vezes. Já tinha um tempo que eu não dava aula deste jeito, aula pela internet. Então a gente vai começar hoje o tópico 1. Vamos falar de contas nacionais. Então, às vezes também o pessoal se refere a isso como contabilidade nacional. É uma boa expressão. É a contabilidade para um país. E nós, assim como as empresas e organizações têm apure seus demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, as nações cada nação tem existem vários instrumentos contábeis instrumentos são similares aos instrumentos contábeis voltados à apuração de estatísticas referentes a um país. Por exemplo, o balanço de pagamentos, que nós vamos falar mais à frente, que é para registrar as transações de um país com as demais nações do mundo. E as chamadas, isso que nós chamamos aqui de contas nacionais, contabilidade nacional, o objetivo é mensurar produção e renda e despesa numa economia, numa sociedade. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer a atenção dos senhores é isso que está aqui nessa primeira bullet item, onde eu digo que eu afirmo que para a economia como um todo é preciso que o valor da produção, porque quando a gente pensa em produção, a gente pode a princípio pensar na produção em física, por exemplo, tantas toneladas de batata, não sei quantos milhares de automóveis do tipo tal, não sei quantos quilos de carne, arrobas de carne. Então, podemos estar pensando em mensurar a produção desse jeito. Aqui, quando a gente estiver falando de produção daqui para frente, a mensagem de contrário, vamos pensar em produção mensurada em valores monetários. Então, assim, a ideia é que a gente tenha um indicador para um único número que nos dê uma medida daquilo que se produziu na economia. Então, a gente quer, com um único número, mensurar tudo que se produziu de batata, laranja, de automóveis. Aí, como é que você faz isso? Como é que você combina laranja com batata, com automóvel? Pelo valor do bem, tá? Então, se você produziu 5 automóveis, cada um deles vale 10 mil reais, você tem 50 mil reais de produção, tá? Para incluir no cálculo que a gente está chamando aqui de produção. Então, o valor da produção, assim, deixando claro, o valor monetário é igual à despesa, se quisesse poder colocar valor da despesa, ao gasto da sociedade, e por sua vez isso vai ter que ser igual à renda. Então, a gente vai mais à frente ver essa igualdade entre, pelo menos, talvez ele coloque entre o valor da produção e a renda, ou o valor da renda, podemos simplesmente daqui para frente, tendo em vista que produção daqui para frente, não está falando em valor de produção, a menos que seja dito o contrário, a produção vai estar sendo mensurada em valores monetários, essa igualdade entre produção e renda vai ter um papel importante aqui para a gente. Por quê? Isso a gente está falando assim, a renda total da sociedade. Tem a renda da Alexandre, a renda de um outro professor, a renda de uma pessoa lá no Amapá, a renda de alguém no Ceará. Soma todas essas rendas, você teria a renda do Brasil como um todo. Essa renda, esse somatório das rendas, tem que ser igual a tudo que o Brasil produziu, tudo aqui entre A. Depois a gente vai definir exatamente o que quer dizer por tudo, tá? Não está falando do PIB, mais especificamente. Mas, por quê? Peço que por enquanto aceitem a igualdade. Mais à frente eu peço, vai ter uma discussão aqui, com umas equações matemáticas simples, espero convencê-los de que essa igualdade realmente faz sentido. E aí isso é uma consequência.
para aumentar a renda de uma sociedade, você precisa aumentar a produção. Então, no seguinte sentido, não, veja bem, se passa, a minha renda é 100 e ela passa para 200, mas todos os preços dobraram, qual foi o benefício que eu tive? Zero, né? Tá certo? Eu tenho uma renda monetária maior, mas os preços subiram na mesma proporção que a minha renda. Eu não ganhei nada com esse acréscimo de renda. Então, vamos por boa parte da discussão aqui, pelo menos na primeira metade, ou nos primeiros 2/3 desse tópico, a gente vai estar assumindo que os preços são constantes ao longo do tempo. Vamos supor que não existe inflação, que os preços são constantes. Então, para que haja um aumento de renda, você precisa ter aumento da produção. E aí, por que isso é importante? Para mim foi, pelo menos, quando eu era jovem, da idade dos senhores, que eu cheguei na faculdade, que fui estudar economia, a minha visão era o seguinte: os problemas do Brasil vão ser resolvidos quando a gente tiver um governo bom, que não seja de gente malvada. Basicamente, você tira essa gente ruim, chata, feia do governo, bota gente legal lá, e essa gente vai resolver o problema. Esse novo governo vai resolver todos os problemas do Brasil. Inclusive pobreza, assim. Tem gente pobre, é renda baixa. O governo dá renda para as pessoas. Só que não é tão simples assim, que na verdade, eu estou dizendo aqui, para que uma sociedade aumente sua renda, ela tem que aumentar a produção, aquilo que ela produz. E aí isso é que está longe, para aumentar a produção está longe de ser trivial. Basicamente, então, para o Brasil aumentar a sua renda, o Brasil tem que produzir mais batata, mais automóveis, mais cenoura, inclusive tem que conseguir aumentar a produção. E isso é difícil. Se fosse fácil, todos os países fariam isso imediatamente, né? Ok? Então, essa ideia de que a produção é igual à renda coloca uma restrição no valor que a nossa renda pode atingir. Porque a produção ela é restrita por fatores físicos. Para produzir, suponha que a gente queira triplicar a nossa produção de automóveis. Fácil falar. Para fazer, precisa como? Você precisa triplicar o número de fábricas, ou se não triplicar, ou triplicar a capacidade, né? Fazer com que as fábricas produzam mais, aí vai ter que receber mais matéria-prima, vai ter que também escoar a produção, que você precisa, um produto fica pronto, o produto é concluído numa fábrica, por exemplo, ele tem que sair da fábrica e ser distribuído. Normalmente o consumidor usualmente não quer comprar os consumidores, o número de consumidores que existem na porta da fábrica, próximo à fábrica, não são suficientes para uma fábrica de grande porte para comprar tudo aquilo que a fábrica produz. Então, aquilo que é produzido numa montadora de automóvel, por exemplo, em São Paulo, na ABC Paulista, tem que ser distribuído para todo o Brasil, muitas vezes exportado também. Tá? Perguntas até aqui? Então, vamos falar rapidamente da figura 1, na página 185 do livro texto, que é o chamado fluxo circular da renda. Aí eu pediria aos senhores... É a figura 1 do capítulo 10, se você tem outra edição. Fica na seção chamada Renda e Despesa da Economia. Pediria aos senhores que estão com o livro em mãos que olhem para essa figura e me digam se vocês chegaram a discuti-la no outro curso de economia ou em algum outro momento da vida. Ou, se não exatamente essa figura, algo similar. O nome dela é fluxo circular da renda. Chegamos sim, professor. Chegaram. Então, eu vou falar aqui rapidamente. Então, a ideia, o fato de vocês já terem discutido, me permitirá um pouco mais rápido. Eu vou tentar até fazer algo parecido com o que tem no livro. Evidentemente, o que eu tenho aqui vai ser um pouco pior. Então, desculpa, cor é mais fácil eu mexer aqui. Eu estou com azul ativado. Ah, não, já está com azul ativado. Então, isso é a chamada figura 1, página 185 do livro texto, sendo que a página é na edição que eu estou utilizando, né? Principalmente na sua edição, pode ser um pouco difícil. Se você está com uma outra edição, pode ser uma outra página. A gente coloca aqui, vou colocar assim, mercado
ter bens e serviços. Esse programinha aqui, com esse software, com esse recurso tal de mesa digitalizadora, quebrou um galho durante esse período de ensino online, mas não sei se os senhores chegaram a perceber, a minha caligrafia aqui é pior do que no quadro, não que no quadro seja lá grande coisa, mas o fato é que piorou. Mas é o que a gente tem, é com isso que nós vamos tocar a nossa aula de hoje, tá, senhores? Então tem aqui um retângulo, famílias, aí tem um outro retângulo aqui, empresas. Nossa, aquele empresas ficou horroroso. Isso aqui está com uma defasagem desagradável. E às vezes acontece, terminando esse desenho, eu vou fechar e reabrir o programinha. E tem um outro círculo aqui embaixo, que é o mercado de fatores de produção. Círculo também, não é isso? Sim. Então a ideia é o seguinte, senhores. Observe que e aqui, nesse desenho, observe que não aparece governo. Então, implicitamente aqui está se assumindo que não existe governo. É uma sociedade simples, sem governo, claro. Né? E outra coisa é que não tem, não aparece aqui nada referente ao resto do mundo. Então, você perde, isso aqui também ilustra que seria uma economia fechada. O que é uma economia fechada? Uma economia que não transaciona com outras economias. Um exemplo de uma economia fechada no mundo real é o planeta Terra. O planeta Terra não transaciona com Marte ou com outra sociedade. Mas a gente não precisa pensar nisso aqui como planeta Terra. Mas é uma sociedade antiga, que não tinha governo, o governo era muito pequenininho, então podia desconsiderar o governo, e que não transacionava com o resto do mundo. Então a ideia é que as empresas, elas levam a cabo a atividade produtiva e elas produzem bens e serviços que elas colocam à venda no mercado de bens e serviços. O que é um bem? Um bem é qualquer coisa que possa te fazer um desejo barra necessidade de um agente econômico. Por exemplo, esse objeto aqui na minha mão é um bem, meu relógio é um bem, o óculos é um bem. A diferença de bem para serviço, muitas vezes a gente não vai falar simplesmente bem, vamos estar incluindo nisso serviço também, mas nesse capítulo aqui, pelo menos, a diferença de bem para serviço é que o bem tem existência física, como uma Coca-Cola, como um relógio, ao passo que o serviço não tem existência física. Por aqui, que seria um serviço de hospedagem num hotel, tá? Corte de cabelo, sessão de cinema, tá? Então as empresas produzem bens e serviços e elas vendem esses bens e serviços que elas produzem no mercado de bens e serviços. E só para não haver dúvida, do jeito que está desenhado aqui, parece que tem um mercado, desculpa, estou botando a mão aqui, eu queria dizer, parece que existe um mercado, ou vários mercados, com uma posição localizados num certo endereço. Não, esse chamado mercado de bens e serviços, que é uma abstração, se for pensar, estaria espalhado, se fosse uma cidade isolada, ela teria pode imaginar que essas compra e venda aconteceria numa padaria, numa ponta da cidade, numa mercearia, na outra ponta da cidade, assim vai. Né? E aí esses bens e serviços vendidos nesse mercado, eles são comprados pelas famílias. Tá? Então você pensa, esse fluxo que a gente está vendo aqui, pensa em bem para ficar mais fácil, é o fluxo, pensa em fluxo físico, desculpe, de Coca-Cola, de biscoito, de bananas. Tá? Uma pergunta até aqui? Bom,
E esses... Quando as pessoas não pegam isso de graça, elas têm que pagar por isso. Então elas pagam, e esses pagamentos que elas efetuam serão as suas despesas. E o livro já diz, essas despesas aqui das famílias vão ser igual ao que a gente vai chamar mais à frente de PIB, que é o Produto Interno Bruto. Alguma pergunta até aqui, senhores? Agora, essas despesas das famílias, elas vão para onde? As famílias estão pegando os bens e entregando dinheiro. E as firmas que estão entregando os bens recebem esses pagamentos, né? Então a gente tem aqui, dando continuidade, a gente tem aqui um fluxo de receitas das empresas. E como essas receitas são iguais às despesas que estão lá à direita, isso aqui também vai ser igual ao PIB. Tá? Uma pergunta até aqui? PIB quer dizer, como o seu Diego falar, Produto Interno Bruto. É o valor de tudo que foi produzido, tudo entre aspas. Depois a gente vai definir como a expressão não vai ser exatamente tudo. Mas aqui, por enquanto, está sendo para dizer que tudo que foi produzido na sociedade num dado período de tempo, normalmente para dimensão do PIB em um espaço de um ano. Observe que aqui, muitas vezes, uma empresa vende para outra empresa. Então teria como se fosse um fluxo aqui dentro de bens e serviços dentro do conjunto das empresas. A gente está ignorando esse... A gente só está aqui olhando o que as empresas entregam para as famílias, tá? Transações entre as empresas não estão sendo desenhadas aqui. Se fosse desenhado, seria algo desse tipo aqui, né? Ou, perdão, seria algo que viria para cá e voltaria assim, né? Tá? Não iria para a direita, lá para as famílias. Perguntas até o momento? Bom, agora, o que as empresas fazem com essa receita? Elas elas remuneram os chamados fatores de produção. O que é um fator de produção? Um fator de produção é um insumo produtivo com uma propriedade especial. O que é um insumo produtivo? É tudo que a empresa precisa para produzir os bens que ela produz. Então, por exemplo, se for pensar num restaurante, o restaurante precisa de... qualquer restaurante precisa de arroz em grão, né? Provavelmente todo restaurante, não seja uma pizzaria, né? Mas eu penso um restaurante que tem um restaurante aquilo, ele precisa de arroz branco, arroz integral, precisa de frango, precisa de carne, precisa de tomate, precisa de sal, precisa de pimenta, precisa de azeite. Então tudo isso é insumo para o restaurante produzir as refeições que ele vai vender. Precisa de gás para o fogão, precisa de energia elétrica, precisa de água, precisa também de trabalho, cozinheiros, garçons, caixa, pessoa que é encarregada de receber os pagamentos. Então, agora, e precisa também de chamado capital. Capital aqui para a gente é algo físico. Por exemplo, é maquinário, o equipamento utilizado na atividade produtiva. No caso de um restaurante, os fogões fazem parte do estoque do capital utilizado pelo restaurante. Se você for pensar numa montadora de automóvel, os tornos, termomecânica e outros equipamentos fazem parte do estoque de capital. Se for pensar numa marcenaria, martelo, serrote, fazem parte do estoque de capital da marcenaria. E o restaurante precisa também de um estabelecimento físico, né? Então, o imóvel no qual ele opera faz parte do estoque de capital. Agora, observe que a diferença, por exemplo, do fogão para o arroz. O arroz se transfere para o bem final. Então, o sujeito pega uma xícara de arroz, usa aquela xícara de arroz para fazer arroz e coloca num prato que ele vai servir. Aquele arroz não estará disponível para a próxima rodada, por exemplo, no dia seguinte. Ao passo que o fogão não. Você utiliza o fogão, mas ele está disponível para o dia seguinte. O fogão não se transfere para o produto final, enquanto o arroz é incorporado ao produto final. Há outros insumos que não são incorporados ao produto final, mas que não estão disponíveis.
para a próxima rodada, são plenamente consumidos durante o processo produtivo, por exemplo, gás ou a energia elétrica. Aqui, por exemplo, o gás que o fogão, que o restaurante gastou no almoço, esse gás não vai estar disponível para ele usar no jantar. Então, assim, os fatores de produção são insumos específicos, são aqueles insumos que não se transferem para o bem final e também não são inteiramente consumidos durante o processo produtivo e estão disponíveis no dia seguinte, ou pode pensar para a próxima rodada do processo produtivo. E quais são esses fatores de produção? Capital físico, trabalho, por exemplo, um cozinheiro que produziu almoço hoje está disponível para produzir jantar, pode estar disponível para produzir jantar amanhã ou almoço no dia seguinte. Então, capital, trabalho e terra, tá? Então, às vezes, vai falar em terra, falam recursos naturais, mas tem que ter cuidado para pensar uma maçã é um recurso natural, não. O natural eu acho mais fácil pensar em terra, o solo, tá? E os imóveis, por exemplo, um prédio, a loja onde o restaurante opera, ele faz parte do estoque de capital, tá certo? Que o restaurante está utilizando. Então, o que o restaurante faz com aquelas receitas que estão aparecendo aqui, ele remunera os fatores produtivos. Então, o autor lista aqui salários, aluguéis, e lucros. Consegui escrever sem bater aqui. Então você pensa assim, o restaurante tem as suas receitas, ele paga os salários, paga o aluguel, ele não colocou aqui, ele poderia ter colocado juros, mas pode pensar que isso aqui também não tem sistema financeiro. Juro é a remuneração do chamado capital financeiro, que é diferente do capital que a gente está dizendo aqui, mas aí o que sobra? O que sobrou é o lucro, a remuneração do dono do restaurante. E, então, basicamente, essas receitas vão ser igual ao somatório desses itens aqui. Então, isso aqui também é igual ao PIB. Tá? E agora o que a gente... qual é a contrapartida? O que as firmas ganham como contrapartida desses pagamentos que elas estão efetuando? Elas recebem os fatores de produção. Ops, aqui tem que, para seguir o livro, desculpe. Essa setinha aqui, o círculo interno, os elementos, o fluxo interno está em azul no livro, estou tentando fazer na mesma cor. Com sorte eu vou lembrar disso. Então elas contratam os fatores de produção. Tá, como eu falei, tá dando uma defasagem aqui. Eu dou o Ctrl Z, o undo, ele demora a efetuar o undo ali. Por isso que tem undo demais. Então, fatores de produção. Ora, e de quem as empresas compram esses fatores de produção? Ora, das famílias. As famílias entregam para as empresas trabalho, terra e capital. E aqui do jeito que está feito esse desenho, tem assim, a empresa não é proprietária, por exemplo, se for pensar, um fogão, a empresa não é dona do fogão, ela aluga o fogão. Você pode pensar, a empresa usa um restaurante, ela não é dona do imóvel. Não. O restaurante usa um imóvel, ela não é dona do imóvel, ela aluga de uma família, tá? Podemos deixar, por simplicidade, assumir que então as empresas não são proprietárias dos fatores de produção que elas utilizam, elas contratam os serviços. A gente viu que seria desse ponto, mas ficaria um pouco mais complicado, então por simplicidade vamos assumir que as empresas não são proprietárias dos fatores de produção, que no frigir dos ovos
os fatores de produção são propriedade das empresas. Ah, mas se as empresas fossem donas dos fatores de produção. Convém lembrar o seguinte, uma empresa é propriedade de alguém, tá? Ou de um conjunto de pessoas, como uma sociedade anônima de corporações, né? Tá? Então as empresas pertencem a famílias também. E última setinha aqui à direita, o que são esses itens aqui? Salários, aluguéis, lucros. Isso aqui correspondem, meus caros, à renda das famílias. Então, o livro chama a atenção que o fluxo em azul é o fluxo de insumo e produto. Você pode imaginar, então, o que os economistas chamam de fluxo real de bens, de serviços prestados. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem uma Coca-Cola indo de um lado para o outro, uma Coca-Cola indo de um lado para o outro. Aqui, número de horas trabalhadas, um certo volume de trabalho. Aqui, volume de trabalho. Então, pode pensar, em azul você tem fluxo de bens e serviços, um fluxo real. E em preto você tem um fluxo monetário, os pagamentos associados e recebimentos associados a o fluxo real. Tá? Perguntas? Professor, Oi. na seção do trabalho, todos os fatores de produção podem ser considerados como estoque? Você pode repetir a pergunta? Eu acho que eu entendi, mas quero ter. Assim, com a seção do trabalho, com a mão de obra, todos os fatores de produção, eles podem ser considerados como estoques? Por exemplo, a terra... Basicamente, você tem uma quantidade fixa de terra, uma quantidade fixa de maquinário, prédios, não é isso que você está dizendo? Sim, exatamente. Sim, mas o trabalho também é um estoque. Porque você tem uma quantidade fixa de pessoas, né? Também elas podem trabalhar um pouco mais, um número maior ou menor de horas, mas também você tem um limite. Então, o que você pode pensar assim, de uma sociedade qualquer, num dado instante no tempo, ela tem um volume máximo de trabalho ao seu dispor, que é o máximo de horas que as pessoas poderiam trabalhar. Imagina o seguinte, supõe que todo mundo trabalhe, criança, não tem aposentado e criança também trabalha, ou simplifica, ou pensa assim, não, também criança não vai trabalhar, idoso não vai trabalhar, então pessoas que podem trabalhar de 14 a 70 anos, por exemplo. Quantas pessoas tem? Quantas horas podem trabalhar por dia? Quantos dias tem de trabalho tem no ano? Você poderia fazer a conta, tem um número máximo de horas de trabalho à disposição, tá? Assim também como o capital, pressão, esse fogão, quantas horas ele pode trabalhar, esse fogão pode continuamente, mas tem um limite, né? Tá? Terra também, assim, você tem uma certa quantidade de terra, se você pensando em atividade agrícola, que quantidade de soja, de batata a gente pode plantar, né? Tá legal? Então não é só terra e capital que tem um estoque dado, não. O trabalho também tem, tá? E o que as empresas contratam, se for desse jeito que está feito aqui, como eu estou dizendo que elas não são proprietárias dos fatores de produção, elas contratam o serviço prestado pelo fator de produção. A empresa não compra a pessoa, ela compra a hora, o trabalho, o mês de trabalho do indivíduo. Tá? E no jeito que eu coloquei aqui, ela, como eu disse, a empresa não é proprietária, ela aluga o fogão, ou contrata um número de horas de serviço do dado fogão. Tá? Tá ok? Eu respondi, André? Sim. Respondeu sim, muito obrigado. Nada. Mais perguntas, senhores? Bom, então esse é Na verdade, também o livro, se eu falo em memória, o livro menciona que esse é um modelo econômico bem simples, isso aí. Isso aí é um modelo chamado fluxo circular da renda. Como é que ele chama? Não, ele chama aqui diagrama do fluxo circular. Em outros textos chama de o diagrama circular da renda e da produção. Tá? É um modelo econômico bem simples. Eu falei, não tem governo, não tem resto do mundo. Mas ele ilustra já aquele ponto que eu falei, que eu espero usar um argumento mais rigoroso, mais forte do que esse desenho, que existe uma igualdade entre renda e produção da economia. Alguma pergunta até aqui? Não? Aí depois que eu tenho a chamada para a figura 1, eu digo que discutiremos tal questão de forma mais detalhada mais à frente. Que questão? A igualdade entre produção e renda. Tá?
Então agora a gente vai falar da mensuração do produto interno bruto. O produto interno bruto, então está em itálico, eu tentei seguir essa convenção aqui nas notas de aula. Também quando eu estou definindo um conceito, eu tento deixar em itálico o conceito que está sendo definido. Então esta frase aqui, senhores, é a definição de produto interno bruto, tá? Que é, usualmente se refere pela sigla PIB, né, abreviação. Então o produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. A gente vai daqui para frente discutir trecho a trecho essa definição, tá? Então, como eu falei, o PIB é o valor de tudo que foi produzido num dado período de tempo. Eu falei, isso tudo entre aspas, a gente vai ter que qualificar isso, não é exatamente tudo. Então agora a gente vai detalhar isso. Uma pergunta até aqui? Então, nem só um minutinho, eu quero fazer um negócio aqui, peraí. Quero apagar isso aqui, quero fechar esse software e reabrir esse programinha e reabri-lo. Como eu falei, ele estava com uma... Às vezes quando abre, reabre, aquela defasagem chata que eu estava falando, tem que mexer, dar um comando e ele executar o comando e desaparece. Vamos ver. Então, senhores. Então vamos lá. Eu vou pegar vários trechos dessa definição e fazer comentários, e com só depois que a gente... Isso vai até o começo da próxima página. Depois que a gente fizer essa discussão, essa frase vai ficar bem clara para todo mundo. Evidentemente, se durante a discussão alguém tiver uma dúvida, pode fazer pergunta. Desculpe, eu me dei conta agora de um ponto. O Enzo tinha colocado alguma coisa no chat. Sim, acho que eu tinha perguntado se vocês tinham localizado o diagrama do fluxo circular. Eu tinha perguntado se vocês já tinham usado, acho que foi isso, e foi isso. Tá, desculpe. Peço atenção do senhor, é o seguinte. Desculpe, até tem uma piada, como é que é? O inglês é a old dog does not learn new tricks. Assim, o cachorro velho não aprende truques novos. É o meu caso. Gente, comecei essa aula online, que acho que funcionou relativamente bem. Pelo menos acho que os alunos não odiaram, tendo visto a situação. Mas é uma coisa assim, apesar de eu deixar o chat aberto, muitas vezes alguma coisa aparece no chat, eu não vejo, eu vejo minutos depois. Então, se alguém fizer uma dúvida, fizer um comentário no chat e não me manifestar, por favor, usa aquele levantar a mão ou abre o microfone e fala, tá? Muitas vezes alguma coisa acontece no chat e eu perco. Peço desculpas por isso. É que eu falei, eu sou um cachorro velho, eu acho que eu não vou conseguir me habituar a parar o que eu estou falando e ficar olhando pro chat. Fica tudo aberto. Eu uso dois monitores, tem alguma coisa aqui na minha frente e o Google Meet fica aqui um pouco para a esquerda. Mas aí se alguém fala, eu escuto. Desculpe, tá, Enzo? Então vamos voltar agora aqui para a definição. Então, assim, a parte mais simples. Lá no final da definição tem em um dado período de tempo. Basicamente, a gente mensura o PIB, a gente especifica um período de tempo e mensura o PIB. Usualmente a gente faz isso no ano. PIB do Brasil em 2020. PIB do Brasil em 2019. PIB dos Estados Unidos em 2020. PIB chinês em 2018. Normalmente você então escolhe um período de tempo para mensurar o PIB. Usualmente, a mensuração é feita em ano. O IBGE e instituições equivalentes de outros países também apura o chamado PIB trimestral, por trimestre. Tá? Então, apura 4 vezes o PIB. Tá? O IBGE não apura o PIB por mês. Tem gente que usa os dados que o IBGE divulga e outras informações para fazer uma estimativa do que seria o PIB mensal. Tá? Mas o IBGE não faz cálculo mensal do PIB. O IBGE faz o PIB anual e o PIB trimestral. Apura o PIB anual e o PIB trimestral. Pergunta, senhores. Quem apura o PIB brasileiro oficialmente é o IBGE. Tá? Levanta informações de vários locais e está encarregado a atribuição do IBGE. Bom, agora vem o próximo ponto. Só ver isso aqui que eu falei. É mencionado também, porque, desculpa, tem a palavra bruto no título.
produto interno bruto. Você pensa, se tem um bruto, talvez tem renda bruta e renda líquida, né? Ou receita bruta, receita líquida, se vocês já viram isso em contabilidade. Por que essa expressão bruto? Será que é truculento, que deu soco nas... Não, não é isso não. É no sentido contábil, né? Que tem... Mas que em contabilidade, pelo menos bastante como dizer assim, a receita bruta, aí você tira os impostos, aí você tem a receita líquida. Tá? Então aqui é básico, mas não é só nesse sentido de imposto, você não subtrai apenas. Então baseado no seguinte, o bruto é que você vai subtrair alguma coisa e vai chegar ao líquido. O que é esse bruto? É que a gente não levou em conta a depreciação do estoque de capital. O que eu estou querendo dizer? Senhores, uma sociedade como o Brasil tem um estoque de capital disponível. O que faz parte do nosso estoque de capital? Prédios, ou seja, edificações, fazem parte do estoque de capital. Fábricas, equipamentos como torno mecânico, forno de siderúrgica, reator de usina nuclear, tudo isso faz parte do estoque de capital. E coisas mais simples, como, por exemplo, um martelo faz parte do estoque de capital. Tá? O prego também não, é um pouco diferente, pessoal. Por exemplo, se alguém está construindo, por exemplo, um móvel, o prego, muitas fica no móvel, na hora que junta duas partes de madeira com prego, né? O martelo não. O martelo bate no prego, utilizado. Não, o martelo é uma ferramenta, faz parte do estoque de capital. E esse estoque de capital, mesmo que não seja utilizado, ele se deprecia ao longo do tempo. Por exemplo, chuva, sol, ele vai depreciando a parede de um prédio, por exemplo, seja esse prédio residencial ou comercial. E tanto que de vez em quando o prédio precisa ser pintado, porque inclusive, por exemplo, a pintura e o acabamento que o prédio tem do lado de fora, na parte externa, serve inclusive para impermeabilizar. Então, se um prédio fica muito tempo sem pintar, fazer uma pintura lá de fora e dar um retoque nas paredes externas, daqui a pouco tem infiltração para dentro dos imóveis, dos apartamentos ou dos estabelecimentos, não for ou salas comerciais, tá certo? Então, mesmo que não seja utilizado, todo equipamento tem um estoque de capital, sofre um desgaste. O pavimento de uma rodovia também. Os carros passando, os caminhões passando vão desgastando o pavimento, volta e meia tem que fazer o recapeamento do asfalto. Mas mesmo que não seja utilizado, a chuva e o sol batendo ali em cima vão desgastando, menos intensamente, mas tem um desgaste, vão desgastando a rodovia. Bom, então o que acontece é que existe algo chamado depreciação do estoque de capital. E parte daquilo que a gente produz, parte do nosso PIB é utilizado para recompor essa depreciação. Então, pensa assim, pensa essa atividade de construção civil, que é o setor que constrói os prédios, né? Uma parte grande da atividade de construção civil é a construção de novos prédios ou novas edificações. Mas tem uma parte da atividade das empresas do setor civil que é a manutenção dos prédios já existentes, tá? E tudo isso é contabilizado igualmente, da mesma forma no PIB. Então, o que acontece é que esse PIB, incluído no PIB, estão os gastos com a manutenção, o recondicionamento do estoque de capital que já existia. Então, pensa assim, a gente conclui que uma empresa do setor de construção civil, ela ela produziu 100 num dado ano. A gente vai colocar 100 no PIB, mesmo que 20 tenha sido só para reposição do estoque de capital. Se você tirar do PIB a depreciação do estoque de capital,
você teria você iria obter algo que eu permito colocar igual, continuando na linha de baixo, acabando o espaço, algo que eu vou chamar assim de PIL, entre aspas, porque essa sigla ninguém usa, tá? Seria o produto interno líquido. Né? Líquido do quê? Você retirou do bruto a depreciação do estoque de capital. Algumas pessoas dizem, mas o verdadeiro é o PIL, seria o produto interno líquido. Sim, seria. Mas o fato é que as entidades todas mensuram o PIB. O IBGE e os seus equivalentes mensuram o PIB. Então, se você for entrar no site do FMI, do Banco Mundial, que eles têm dados do PIB para vários países do mundo, você vai achar PIB, você não vai achar o que seria o equivalente do PIL. Por quê? Não tenho certeza. Eu desconfio que uma parte do problema é que é mais difícil você mensurar o estoque de capital do que o PIB propriamente dito. E você teria que mensurar o estoque de capital para mensurar a depreciação. Esses cálculos de depreciação são sempre feitos de forma, até onde eu ouvi, de forma aproximada. Basicamente, alguém consegue, com base no chamado investimento, que é a parcela do PIB que é destinado para ampliação ou manutenção do estoque de capital, as pessoas pegam os dados do investimento por 30 anos, fazem uma estimativa do que é o produto de capital de um país e também aí fazem uma hipótese sobre a taxa de depreciação. Até onde eu sei, não tem entidade fazendo levantamento do que efetivamente teria sido a depreciação, tá? Os gastos com a reposição do estoque de capital existente, reposição / manutenção. Alguma pergunta até aqui? Professor, fala. Qual a diferença de estoque de capital e bem de capital? O que chama de estoque de capital inclui todos os bens de capital, tá? Inclui também, a gente vai falar com mais detalhe, um bem de capital, um prédio ou um torno mecânico, um martelo também, faz parte, tudo isso bem de capital. Estoque de capital engloba tudo isso. Pode pensar, estoque de capital seria o somatório de todos os bens de capital. Somatório como? Como é que você soma um martelo com um prédio? Tem que ter apurar o que seria o valor de mercado do item e somar, né? Você soma tudo por valor de mercado, pelo valor monetário, né? Tá ok? Eu respondi, Lucas. Sim, sim. Mais perguntas, senhores? Bom, então vamos voltar aqui. Então falou bruto. Valor de mercado. Então, já falou isso algumas vezes. De novo, eu tinha falado, a gente quer um número que mensura a produção. Vou pensar numa sociedade, imagina uma sociedade que produz 10 bens, por simplicidade. Quantos bens o Brasil produz? Muito mais do que 10, né? Assim, não tenho a mínima ideia de quantos bens, mas é uma coisa longa. Uma lista, se fosse listar tudo, seria uma lista bem longa. Tem batata, banana prata, banana da terra, banana ouro, orgânica, inorgânica. Então, só banana a gente já listaria uns 20 tipos diferentes, possivelmente, eu não sei. Aí maçã assada. Automóvel vai pensar por modelo, se tem câmbio automático, não tem câmbio automático. Foi pensar, ia ser uma lista imensa. Mas vamos simplificar, suponha que um país produz 10 bens somente. O que seria, então, uma maneira bem precisa de você mensurar a produção desse país? Você listar aqui um vetorzinho com 10 coordenadas, onde a quantidade produzida é a quantidade produzida de cada um desses bens. Se fosse para o Brasil, imagina, né? Seria o quê? 5 milhões de bens diferentes? Porra. Então seria um vetor com 5 milhões de coordenadas. E aí o presidente da República pergunta, quero saber o que o Brasil produziu. Alguém entrega na mão dele, ou manda para ele um WhatsApp com 5 milhões um vetor de 5 milhões de coordenadas. Isso não é muito útil. A gente quer alguma coisa mais simples de usar. E no caso do PIB, a gente é um número. E como é que isso é feito? Basicamente, se tivesse uma tendência de 10 bens, onde P é o valor o preço de mercado do bem, você calcula esse somatório aqui.
preço do bem 1 mais quantidade vezes quantidade do bem 1, preço do bem 2 vezes quantidade do bem 2, mais reticências, preço do bem 10 vezes a quantidade do bem 10. Tá? Perguntas? Então, o PIB pega aqueles bens e serviços que foram produzidos, apura pelo valor de mercado. E mesmo isso pode ser controverso. Então, o que é o valor de mercado? O preço da batata é um hoje, vai ser outro no fim do mês, outro no próximo semana seguinte, assim. Vai pegar um preço médio da batata também no período em análise. Tá? Perguntas até aqui? Aí vem o próximo ponto. De todos os bens e serviços finais, de todos, deveriam incluir aquilo que a gente chama de economia informal. Por exemplo, gente que vende garrafa de água num sinal. Outro, por exemplo, aqueles profissionais que eletricista, bombeiro, que, por exemplo, estourou tem uma torneira pingando na minha casa, eu chamo um bombeiro, ele vem aqui, um encanador, ele conserta e, quanto é isso? R$100, eu dou uma nota de R$100 para ele. Ele prestou um serviço, isso deveria ser incluído no PIB, mas usualmente essas atividades não vão ser capturadas. Então tem toda a sociedade, umas tem isso em escala maior ou escala menor, tem uma economia informal, tá? Então, inclusive, como eu for pensar assim, tendo em vista o conceito de PIB, nós vamos mensurar tudo, a mensuração precisa do PIB, do jeito que a definição coloca, ia requerer que existisse um imenso Big Brother, filmando tudo que todo mundo faz, né? Então teria que ter uma câmera aqui na minha casa filmando tudo que está acontecendo na minha casa, inclusive para ver se, por exemplo, vem um bombeiro, um carpinteiro fazer algum serviço aqui. Isso vale para minha casa, é residente de todo mundo. Tá? Perguntas? Outro, chamado atividade doméstica. Que o que a gente faz em casa é atividade econômica também, muitas vezes, e deveria entrar no PIB. Pô, mas por que, Alexandre? Ok, vou dar um exemplo. Suponha que toda semana eu pego uma sacola, jogo a roupa suja, toda sexta-feira eu jogo a roupa suja na sacola, boto embaixo do braço, aqui nas costas, ando até uma lavanderia aqui em perto na minha casa, entrego aquela sacola de roupa suja e volto lá para buscar aquela roupa na sexta-feira seguinte, quando eu levo uma nova leva, e pago, digamos, R$50. A lavanderia está me prestando um serviço, a loja de roupa, estou pagando ali com cartão de crédito ou em dinheiro, mas isso vai ser informado para o contador da lavanderia, isso vai ser registrado e vai acabar possivelmente entrando no PIB. Tá? Então, a lavagem da minha roupa deve ser computada no PIB, tá ok? Agora, e aí supõe que um belo dia eu, ao invés de pegar a roupa, lavar levar para a lavanderia, eu vou dizer, não, vou lavar em casa, vou passar, fazer tudo isso. E a roupa, eu faço a mesma coisa que a lavanderia fez. Pergunta, o nosso PIB, do jeito que ele está definido aqui, deveria mudar, tendo em vista a definição que está aqui? Se eu, ao invés de levar roupa para a lavanderia, eu lavo aqui na minha casa, usando a minha máquina de lavar e o ferro e a pá, o que vocês acham? Eu digo para vocês não, porque o mesmo serviço foi feito, né? Lavagem de uma cesta de roupa, por exemplo. Eu sempre faço assim, toda semana eu levo uma calça, 2 bermudas e 8 camisas e não sei quantas cuecas e outras coisas, meias, tá? Leva para facilitar. Faz sentido dizer que, como agora eu não estou mais levando a minha roupa para a lavanderia, o PIB vai ser menor, porque a lavagem está sendo feita na minha casa? Não faz sentido. O mesmo serviço está sendo feito, tá? Então essa lavagem de roupa dentro da minha casa é uma atividade doméstica. E você pode imaginar que dentro de toda a residência tem algumas atividades domésticas sendo realizadas. Produção de refeições, né, que a pessoa poderia estar comendo num restaurante, mas está comendo dentro de casa, lavagem de roupa. Às vezes, por exemplo, a pessoa faz uma faxina. Então, por exemplo, suponha que a gente
quando alguém contrata um faxineiro ou uma faxineira para fazer limpar a casa, e isso fosse detectado no PIB, paga lá R$100 para a pessoa, ou R$200 para a pessoa fazer a limpeza, e o IBGE fica sabendo e coloca aquilo no PIB. Mas um dia, ao invés de pagar a pessoa, por exemplo, enquanto a pessoa está fazendo a faxina na minha casa, eu estou na praia descansando. Aí um belo dia, eu não quero mais, não contrato a pessoa, eu fico fazendo a faxina e aquela pessoa que agora está com tempo ocioso, ao invés de ao invés de trabalhar para mim, vai para a praia, no meu lugar, entre aspas. Não tem diferença, né, para o PIB. Mas a gente só trocou quem faz o trabalho de limpar a casa e quem vai à praia. Então, toda residência, se a gente for pensar um pouco, tem atividades que deveriam ser contabilizadas no PIB ocorrendo, que essencialmente não vão ser contabilizadas. Por isso que eu digo, para apurar isso bonitinho, para apurar o PIB de forma consistente, de forma perfeita, em consonância com o que está estabelecido na definição, teria que ter um Big Brother bem poderoso, filmando tudo que acontece em todas as residências e empresas do Brasil continuamente. E processando a informação. Evidentemente isso não acontece. Aí o André quer fazer uma pergunta. Diga, André. O senhor provou que eu estou um pouco equivocado, mas eu tenho essa ideia que para uma atividade doméstica ela ser contabilizada no PIB, ela tem que estar atrelada com o próprio fluxo de renda e também de despesa. Então, eu consigo ver claramente quando a faxineira ela faz o trabalho dela. Isso deve ser, sim, contabilizado no PIB. Mas quando uma pessoa se encarrega de fazer seu próprio trabalho doméstico, eu não consigo ver isso bem porque você está ali, pelo menos, apesar de fazer o mesmo trabalho, você está gerando um dispêndio e também não está pagando outra pessoa. Então, como é que você faz se você não fazer o dinheiro circular, como que isso pode estar sendo contabilizado no PIB? Por isso que vamos lá, uma coisa cada vez. Primeiro você colocou um ponto, até a gente já discutido, eu já paguei, né, aquele fluxo circular da renda. Então a ideia é o seguinte: para alguma coisa entrar no PIB, teria que ter um pagamento sendo efetuado, né? Ok? Lembra? Tipo, compra de um bem e serviço, ou compra de trabalho. Então, assim, mas você pode interpretar assim: se eu pagar para alguém vir aqui na minha residência limpar a minha casa, eu estou contratando o trabalho dessa pessoa, né? E estaria fazendo o pagamento, ok? Exatamente. Enquanto se eu mesmo limpar a minha casa, eu não estou fazendo pagamento. Você pode fazer a seguinte abstração. Na prática, e é isso que você tem que interpretar que está acontecendo, é que é como se eu contratasse a mim mesmo e pago a mim mesmo. Abro a carteira, me dou R$100 e coloco de volta na minha própria carteira. Tá certo? Mas agora deixa eu te perguntar o seguinte, vamos lá. Olha a definição de PIB que está ali no quadro. No quadro não, aqui nessa tela. Tá? Então, você concorda que a limpeza da minha residência, ou lavagem da minha roupa, ou da sua residência, da sua roupa, é um serviço que é prestado? Independentemente da definição. Concorda que isso é um serviço que é feito, não é? Sim. Você acha que, para a gente apurar tudo que foi feito, produzido no país, é relevante se o dono da roupa, ele mesmo lavou ou pagou para alguém fazer? Nesse caso, não. Não é. E é por isso que, inclusive, está longe de ser simples você fazer essa mensuração também. Então, assim, mensurar de forma perfeita, em consonância com essa definição que está acontecendo aqui, não vai ser possível. Né? Como eu te falei, literalmente, para fazer isso perfeitamente, você teria que ter um Big Brother grande, bem poderoso, filmando tudo que acontece numa casa, em cada casa, em cada empresa, né? Em cada local, e processando toda a informação. Tá longe? Imagina, só por exemplo, vai ficar filmando o que o Alexandre está fazendo em casa. Agora o Alexandre está fazendo almoço. Agora o Alexandre está botando roupa para lavar. Agora o Alexandre está ali que nem um Palermo olhando para a geladeira. Agora o Alexandre fez um café. Tem uma marca de café que eu faço muito café aqui em casa. Né? Então, tudo isso deveria ser levado em conta no PIB. Não vai ser. Tá? Porque, mas se voltando, mesmo que você tivesse uma câmera filmando, imagine o custo que seria, o quão difícil seria processar toda a informação que a câmera coletasse na minha residência. Né? Tá ok? Sim. Tá? Então, esse de todos, nós gostaríamos de mensurar, na prática não é possível. Tá? Então, você no frigir dos ovos, o PIB é o número que sai no frigir dos ovos, que o IBGE e outras entidades, não só em outros países, outras entidades de
divulgo é uma estimativa, tá? Tá certo? Então, se for pensar, por exemplo, tem algo que faz com que a queda do PIB que foi apontada durante o período de pandemia possivelmente foi superestimada. Por exemplo, eu comia muito em restaurante no começo dos primeiros meses, ou na verdade, mais de um ano, deixei de ir a restaurante, né? Passei a cozinhar em casa. Então, tem chance, basicamente, eu deixei de comer? Não, né? Então, assim, o fato do... Vamos pensar, os restaurantes que deixaram de operar, deixaram de servir refeições, muita gente passou a cozinhar mais em casa, né? Tá? Então, possivelmente, houve a queda do PIB foi, num certo sentido, superestimada. Talvez alguém ache um outro elemento, um outro fator que olha, tem esse fator aqui que faz com que a queda do PIB tenha sido subestimada, no momento do meu corte, tá? Então, assim, o ponto é que está longe de ser algo trivial, simples, de mensurar de forma perfeita, seguinte, em consonância com a definição, mensurar o PIB em consonância com a definição, com a sua definição, não é uma tarefa trivial. Tá? Nenhum país consegue fazer isso perfeitamente. Perguntas? Então, estava nesse item de todos, deveria incluir economia informal e atividade doméstica, isso não é feito. Né? Aí temos aqui bens e serviços. Então, bens e serviços, por exemplo, Coca-Cola, sanduíche, e a grande diferença é que os serviços são intangíveis. Então, sessão de cinema, corte de cabelo, né? Tá? Eles entram no PIB, mas não tem existência física, como, por exemplo, uma Coca-Cola ou um sanduíche. Aí entra aqui outra qualificação. Finais. O que quer dizer final? O que é um bem final, um serviço final? Então a ideia é assim, evitar dupla contagem. O que eu estou querendo dizer? Nós queremos evitar a dupla contagem. Qual é a essência do problema? Supõe o seguinte, nós temos aqui a Volkswagen do Brasil, que se não falha, a sigla da Volkswagen, se eu não estiver confuso, é VW. Então, a Volkswagen tem algumas montadoras, pelo menos uma montadora, tem mais de uma montadora, eu acho, fábrica, né, instalação fábrica. No Brasil, vamos supor que, a Volkswagen no Brasil tem pelo menos uma montadora aqui, fábrica aqui. E temos também a fabricante de pneu, Goodyear. Tá? Aí a Volkswagen está produzindo um carro, o Gol ela ainda produz, né, eu acho. Ela está produzindo um veículo automóvel Gol, e ela recebe daqui, da Goodyear, 5 pneus que ela vai utilizar para produzir esse automóvel. Continua dando a gloriosa defasagem. Tá? 5 pneus que vão sair da Goodyear para a Volkswagen para montar aquele automóvel Gol. Aí como é que esse automóvel Gol seja vendido, não sei lá quanto é o preço de um carro desse, vamos dizer 25 mil. Né? Não sei, faz conta, se não é o preço, vamos fazer de conta que é o preço. Observe o seguinte, esses 5 pneus daqui, eles estão incorporados, como são contemplados nesse preço final de 25 mil, tá? Que a pessoa está levando o carro com 5 pneus. Então, digamos que a Volkswagen tenha pago R$1.000 por esses 5 pneus. Você não deveria colocar no PIB R$26.000. Não. Deveria colocar só o 25 mil, que é o veículo pronto, já incluindo os pneus. Todo mundo entendeu esse ponto? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Que a ideia, então, gente, é a seguinte, você quer evitar dupla contagem. Então, se um bem é produzido e vai de uma empresa para outra, para ser incorporado a um produto que vai sair depois, vai ser feito depois, você não deveria incluir esse bem intermediário, que vai ser utilizado para produzir outro bem, no cômputo do PIB, tá ok? Aí se for pensar, por exemplo, arroz. Pensa assim, uma caixinha de arroz. Se eu compro o arroz, a mesma caixinha de arroz, ou sacolinha de arroz, digamos assim, estão chegando no supermercado, estamos juntos no supermercado, o Alexandre, o dono de um restaurante. O Alexandre pega uma sacolinha de arroz, e no restaurante pega uma sacolinha idêntica, lá, 500 gramas do meio, 1 quilo do mesmo arroz. E saímos. O arroz que eu comprei, como a minha atividade doméstica de cozinhar
não é considerada no PIB, o arroz, pacotinho de arroz que eu comprei é um bem final e que foi para o consumidor, deveria entrar no PIB. O arroz que o dono do restaurante comprou é um bem intermediário, não deve ser computado no PIB, porque ele vai usar aquele arroz para fazer uma refeição e então vai ter num prato que ele vai vai ter o arroz prontinho, cozido, né? Perguntas sobre isso? Então, senhores, a gente quer apurar aquilo que foi disponibilizado para os agentes econômicos, para eles consumirem, mas os bens finais. Então, no caso de um automóvel, a gente conta o automóvel pelo seu valor. A gente não, o pneu, o estofamento e outros itens que entraram na produção do automóvel, você não contabiliza no PIB. Tá? Comida, arroz, feijão, que são utilizados por um restaurante para gerar pratos que ele vai vender para os seus consumidores, não deveriam entrar no PIB. Tá? Perguntas? Bom, então, como eu disse, bens finais, a gente quer evitar a dupla contagem, aquele exemplo que eu dei dos pneus. Então, só, desculpa, enfatizar, até essa discussão aqui que eu tinha falado do arroz, olha, o arroz que eu, Alexandre, compro, deveria entrar ser computado no PIB, o mesmo arroz, o mesmo saquinho, o mesmo tipo de saquinho de arroz idêntico, comprado para um restaurante, não deveria ser entrado no computado PIB, que o dono do restaurante vai utilizar isso para fazer uma refeição, ou várias refeições, que serão incluídas no PIB depois. Então, o arroz que o dono do restaurante compra está para o PIB da mesma forma que esses 5 pneus que a Goodyear forneceu para a Volkswagen, estão para o PIB. Tá? Agora que então assim, já deixa claro, então assim, um mesmo bem pode ser final ou intermediário dependendo da destinação dele. Então, podemos pegar esse exemplo, inclusive agora, então esse pneu que a Volkswagen entregou para a Goodyear, que a Goodyear entregou para a Volkswagen, e a Volkswagen colocou no automóvel, não deve ser computado no PIB. Mas agora, supõe que a Goodyear, para facilitar, que normalmente a Goodyear venderia para uma empresa que vai vender para de Pascoal, que vai vender para um borracheiro, tá? Então, normalmente, se eu for comprar um pneu para o meu carro, não vou comprar na Goodyear. Mas vamos facilitar que a Goodyear, pensa que a Goodyear vende um pneu para uma pessoa que furou um pneu na frente da fábrica da Goodyear, ele chega, me dá um pneu novo aí. Me dá um pneu aqui que eu estou precisando de um pneu. Aí a pessoa vende um pneu pro consumidor final. E pode até pensar, um pneu do mesmo modelo daquele que foi para a Volkswagen. Esse pneu deveria entrar no PIB, tá? Que foi para o consumidor final. Perguntas? Bom, então a gente tem essa discussão aqui. Aí tem um outro comentário aqui sobre os bens finais, no começo da próxima página, que aí, isso é um truque aqui. Às vezes isso gera uma confusão. Perdão, deixa eu voltar aqui para o quadro. Que em inglês nós temos duas palavras. Só um minuto, deixa eu conferir uma coisinha aqui. Só conferindo a grafia aqui. Que é isso. Que às vezes, senhores, nós temos essas duas palavras em inglês, na língua inglesa, com frequência são traduzidas como estoque aqui para o Brasil. Aqui no Brasil. Porém,
mas tem uma, às vezes, é menos comum ser utilizado também a palavra inventário. Não sei se isso era mais comum antigamente, hoje é menos comum. Alguém chegar e ver que uma loja fecha para inventário, não é que faleceu alguém, porque quando alguém morre é feito o inventário da pessoa, né? Mas a loja diz fechamos para inventário. Alguém já viu isso? Ou só eu que vi isso? Essa coisa tão antiga que os senhores nunca viram. Já ouviram falar disso? Ainda falo. Fala isso que basicamente que a empresa fechou, a lojinha fechou para apurar tudo que ela tem lá estocado. Se ela tem, se fosse uma papelaria, quantas resmas de papel, quantas canetas, quantos lápis, ou seja, apurar exatamente o que ela tem ainda em sobra lá, tá? Que se ela conseguisse fazer um controle perfeito do que ela compra e vende, não precisaria fazer isso, mas às vezes vende alguma coisa, não registra direito, aí compra alguma coisa, aí, por exemplo, molha, danifica, então ela tem que apurar exatamente. Então, em inglês, essas palavras são usadas de formas bem... A utilização essas duas palavras têm significados bem distintos, ao fato que ambas, com frequência, são traduzidas como estoque aqui no Brasil. Então, o estoque aqui nesse sentido, quando eu falo capital, estoque de capital é nesse sentido aqui, né? Com essa palavra aí da língua inglesa. Enquanto itens, por exemplo, itens que estão na prateleira de um supermercado fazem parte do inventório. Tá legal? Perguntas. Bom, por que eu estou falando isso? Bens intermediários incorporados aos estoques, aqui deveria ao inventário, acumulado nas prateleiras, entram no cômputo do PIB. Tá? Aí não interessa se o bem é intermediário ou final. Por quê? A gente quer mensurar tudo que foi produzido num dado ano, tá legal? Então, vamos facilitar o exercício. Suponha que a Volkswagen tem um pátio onde ela deixa pronto lá, deixa no pátio os veículos que estão prontos para ela entregar para as revendedoras, ou às vezes também os veículos que estão semi-prontos. Por exemplo, um automóvel onde só está faltando dar um acabamento, só está faltando os carros prontos, só falta suponha que a última coisa que ela faz em cada carro, pronto, colocar a bateria, tá legal? Então tem um pátio lá na Volkswagen cheio de automóvel, só falta encaixar a bateria para dar a partida para o automóvel estar plenamente funcional, ok? E suponha que no final do ano passado, na noite lá, meia-noite de 31 de dezembro, 0 hora do dia 1º, aquele pátio estava vazio, não tinha automóvel nenhum. E no final deste ano, agora, tem, digamos, 10 automóveis naquele pátio. Cada automóvel vale 20 mil reais, vai ser vendido por 20 mil reais, mas sem a bateria, né, tem que incorporar a bateria, então você atribui a cada um desses automóveis o valor de 18 mil reais. Esse automóvel semi-pronto. Se tiver pronto, já é 20 mil reais, por isso simplesmente. Observe o seguinte, houve uma produção que aconteceu na nossa sociedade que ainda não foi entregue para o consumidor final. E ficou acumulado ali no pátio da Volkswagen. Então basicamente você inclui aquilo lá, aqueles automóveis. Mas o que não acontece, nesse exemplo bem simples que eu fiz, eu zerei no começo, disse que tinha 0 no começo do ano e tinha um certo valor, digamos, 18 vezes 5 daria 90 mil, tá? 90 mil em valor, 5 automóveis tinham um valor total de 90 mil, só aguardando a bateria, quase prontos para serem entregues. Você inclui esses automóveis quase prontos no PIB. Não coloca pelo valor de 20 mil, que seria o valor final deles, coloca pelo valor, digamos, de 18 mil cada um. Tá? O truque aqui é que uma simplificada que eu dei, disse que o valor inicial que tinha no pátio era 0, então não tinha nenhum automóvel, então o valor era 0. O que na prática você faz você calcula a variação. Então você pensa assim, pega todos os pátios de montadora, todas as prateleiras de supermercado, todas
prateleiras, ou não é prateleira, dispensa de restaurante, e apura todo o valor. Então, no começo do ano, isso tudo valia 5 milhões. No final do ano, nós temos o valor total é de 6 milhões, você tem 1 milhão, tá certo? Para ser incluído no PIB. Aí, se tivesse produzido, por exemplo, caído de 5 milhões para 2 milhões, teria uma queda de 3 milhões, você teria subtrair do PIB 3 milhões. Ok? Deveria subtrair do PIB 3 milhões, que é a queda dos estoques, do inventário. Tá? Mas por quê? Podemos voltar para aquele fenômeno da Volkswagen. Suponha que, agora então para facilitar, exemplo da Volkswagen. Suponha até para agora mudar um pouco o exemplo. A Volkswagen começa o ano com 10 automóveis parados no pátio. E ela não produz nada ao longo deste ano. Mas ela vende aqueles 10 automóveis que ela trouxe do ano passado. Essa venda não deve ser computada no PIB, porque não houve produção. Tá certo? Ok? Então o que vai acontecer é o seguinte, na prática, pensa assim, você computa a venda de 10 milhões, digamos que os automóveis, falei 10 automóveis, né? Digamos que esses automóveis, o valor total deles seja 200 mil. Você vai apurar a venda de 200 mil, mas quando você olhar o estoque da Volkswagen, vai ver que tem uma queda exatamente de 200 mil. Aí você subtrai. Então, na prática, você vai estar atribuindo o valor zero à produção da Volkswagen. Perguntas? Não? Então, todos os bens que são incorporados ao estoque entram no PIB. E os que são a queda dos estoques, você subtrai do PIB, né? Tá? Ponto importante, agora aqui nesse outro item aqui, penúltima linha dessa discussão. Produzidos, observe assim, aqui, ó. Produzidos. Só produção de bens e serviços no período. Então, por exemplo, compra e venda de um carro usado não impacta o PIB, tá? Então, assim, eu compro um carro numa montadora, agora em julho, eu vou numa montadora, numa revendedora de automóvel, compro um carro novo, zero, isso entra no PIB. Se comprar um carro usado, não. Se eu vender um relógio que eu vim usando, não quero mais, eu vendo esse relógio, isso não entra no PIB, tá certo? Então, alguém comprou ou vendeu um apartamento que já existia, construído há 30 anos. Isso não entra no PIB, não afeta o PIB em nada. Perguntas? Não? E um último ponto que a gente tinha aqui, ó, em um país, que é a definição que eu apresentei. Isso é usual, mas você pode adaptar. Você pode, por exemplo, falar em PIB por estado, o IBGE apura o PIB dos estados brasileiros. Nos Estados Unidos também tem a apuração do PIB dos estados, também se fala em PIB às vezes até por município, tá? Ou também você pode falar no PIB do continente, o PIB da Europa, o PIB da África, ou até o PIB mundial, somatório de todos os PIBs. Somos o PIB do Brasil, com o PIB da Bolívia, com os Estados Unidos, da China, da Rússia, dos outros países, você tem o PIB do planeta Terra, tá? Mas o usuário, quando fala em PIB, está falando em país, tá? Perguntas? Então vamos voltar aqui para a definição. O que foi dito? O produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais, final no sentido que destinado ao consumidor final, produzidos em um país em um dado período de tempo. Tá? Ok? Com a pequena qualificação que a gente colocou aqui, aquilo que foi incorporados ao estoque, ou incorporado ao o estoque de inventório do inglês, que vão para as prateleiras ou para os pátios dos montadores, eles entram no cômputo do PIB. Tá? Bom, ok? Perguntas? Então a gente vai entrar agora nesta sessão. A igualdade entre renda, produção e despesa. Nós temos 20 minutos. Espero que eu consiga liquidar esta sessão nesses 20 minutos que a gente tem. Vamos ver. Então, eu digo, o livro não tem uma sessão com este título. Então aqui nós estamos efetuando um pequeno desvio, tá? Então não tem uma sessão no livro com esse título. Então eu peço, considere uma economia fechada, sem governo, no qual existem duas firmas, que eu chamo de firma 1 e firma 2. Denote o valor da produção final, da produção de bens intermediários, da folha salarial e dos lucros, respectivamente, por Y, X, W, L. Então,
Y, produção de uma firma, que foi a produção final, que foi para os consumidores. X é a produção intermediária, então aquilo que a firma 1 produziu, que a firma 2 comprou, e também que a firma 2 produz e que a firma 1 compra, por exemplo. W é chamada folha salarial, é tudo que a empresa pagou de salário. E eu estou ignorando terra, então os fatores de produção são só trabalho e a remuneração do capital, o lucro. Então L é lucro. Tá? Então, para a firma 1, a gente tem a seguinte igualdade. Você pode pensar o seguinte, aquilo que ela vende, que é isso aqui. Então, o X1 é a produção final da firma 1. X12, quer dizer, produzido pela firma 1, vendido para a firma 2. Tá? Então, isso aqui é tudo que a firma vende. Então, isso aqui seria a receita dela. Quais são as despesas dela? Ela tem as seguintes despesas. A folha salarial, mais o que ela compra da outra firma, que é para usar no processo produtivo. Tá? Pode até acontecer do X12 ser igual a zero, do X21 ambos iguais a zero, um deles igual a zero e o outro diferente de zero. Tá? Mas eu estou admitindo, a princípio, que eles possam ser positivos. O X12 e o X21. Aí o que é o X21? É aquilo que foi produzido pela firma 2, comprado pela 1. Então essa variável aqui, produzido pela 1, comprado pela 2. Isso é receita da firma 1. Isso aqui, produzido pela firma 2, comprado pela firma 1, é receita da firma 2 e despesa da firma 1. Então, nesse contexto simplificado que a gente tem aqui, isto aqui é a receita, toda a receita da firma 1, isso aqui, todas as suas despesas. Isso aqui é igual ao lucro da firma 1. Então, você pode jogar esse termo aqui, o que está subtraindo para o lado direito, somando, e escrever isso aqui. Y1 mais X12 igual a W1 mais X21 mais L1. E essa expressão aqui aparece nas notas de aula, não aparece? Sim, tá aqui. Essa linha aqui, ó. De forma similar, você tem uma igualdade similar para outra firma, para a firma 2. Y2 mais X21, isso é a receita da firma 2, ou seja, aquilo produção final dela, e aquilo que ela produz, que é comprado pela firma 1, é igual a folha salarial, mais aquilo que ela compra da firma 1, mais o lucro da firma 2. Tá? Alguma pergunta até aqui, senhores? Aí eu faço aqui um comentário. Ao acompanhar um argumento matemático, preocupe-se principalmente se cada passo está correto. O porquê de cada passo, muitas vezes, somente vai ficar claro no final do argumento. O que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer aqui um desenvolvimento algébrico. O que você tem que se perguntar é se o meu desenvolvimento algébrico está correto. Então, por exemplo, se não é o caso aqui, mas suponha que eu tivesse assim, x menos 10 é igual a y mais 5. Aí eu escrevo assim, x é igual a y mais 15. Aí você tem que perguntar, olha, ele pode passar dessa linha para essa linha aqui? Ele pode fazer isso? Posso, né? Eu simplesmente somei 10 de ambos os lados. Aí, muitas vezes o porquê só vai ficar claro depois seria quem estiver fazendo o movimento ia dar mais 2 ou 3 passos. Então a pergunta que tem que se fazer é está correto isso? Porque normalmente só fica claro no final do argumento. Tá? Então eu vou fazer um desenvolvimento matemático não muito complicado aqui. Você tem que se perguntar se o que eu estou fazendo está certo. Então o que eu estou dizendo? Eu tenho essas duas igualdades aqui, senhores, e eu vou somá-las membro a membro. Na hora que eu somá-las membro a membro, o que eu tenho? Vou ter a soma de todos esses termos. Então a soma disso tudo, disso que eu circulei aqui, está aparecendo aqui. Todo mundo está conseguindo ver ou quer que eu faça no quadro? Sejam sinceros. Está dando para acompanhar? Sim. Ok. E aí se eu somar agora, e do lado... Desculpa, agora eu quero... Não, quero apagar tudo aqui. E agora eu vou somar isso aqui. Desculpa, o que estava aqui do lado esquerdo. Ops, só que estou com dificuldade, hein? Deixa de ser sem coordenação, Alexandre. Que aparece esse termo aqui. Ficou um pouco de novo, né? Tive dificuldade de borrar ali. Agora acho que fica melhor. Então a soma daquilo lá está escrito aqui, né? Então eu peguei essas duas igualdades, fiz a soma membro a membro, lado esquerdo de uma com o lado esquerdo da outra, lado direito de uma com o lado direito da outra.
e eu obtive essa linha aqui. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Agora observe o seguinte, esse x12 que aqui está do lado esquerdo cancela com o x12 que aqui está, tá claro? O x21 aqui do lado esquerdo cancela com o x21 do lado direito, tá legal? E o que que sobra? Do lado esquerdo, y1 mais y2, o lado direito sobra o w1 mais w2, l1 mais l2. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? E aí, então eu vou escrever essa última igualdade no quadro. Então, eu tenho assim, y1 mais y2 é igual a w1 mais w2 mais L1 mais L2. O que aconteceu aqui, como você somou, eu tinha uma igualdade para uma firma, para a firma 1, igualdade para a firma 2. Na hora que eu somei as duas igualdades, as produções intermediárias, a produção intermediária se cancelou, né? Desapareceu, só ficou a produção final. Então, olha o que a gente tem aqui. A produção final total, ou seja, a produção da sociedade, a produção final da firma 1 mais a produção final da firma 2 é igual a folha salarial da firma 1 mais folha salarial da firma 2, lucro da firma 1 mais lucro da firma 2. Eu chamo isso aqui de Y. Eu chamo essa soma aqui de W. Eu chamo essa outra aqui, a soma dos L's, do L1 com L2, eu chamo de L. Então, o que eu tenho? Y, que é a produção total de bens finais da economia, é igual a W mais L. Então, o que eu tenho? O valor da produção é igual à renda da economia. Ok? Perguntas até aqui, senhores? Aí, então vamos lá, voltando para as notas de aula. Onde y é igual a y1 mais y2 e w e l tem significado similar, ou seja, w é igual a w1 mais w2, como eu falei no quadro, e l é igual a l1 mais l2. Então aqui eu tenho a igualdade entre produção e renda. Tá? Aí eu menciono, aí alguém, não, Alexandre, você é um cara chato, você quer me convencer de uma coisa que é falsa, então você pegou um argumento particular só com duas firmas, que isso que você fez só funciona com duas firmas. Que no mundo real tem muito mais firmas, tem, sei lá quantas firmas tem no Brasil, 5 milhões, por exemplo, e se você levar isso em consideração, esse seu argumento não funciona. Lamento. Eu digo assim, a conclusão não depende de ter somente duas firmas. Para quem gosta, então basicamente aqui eu generalizo para um número genérico de firmas. Então aqui tem um somatório, J indo de uma TN, só a única coisa é o J diferente de I. Tá? Então aqui não vai aparecer X11, que seria a produção da firma 11 vendida da firma 1 vendida para ela mesma, né? Tá? Então o generalizo, quem gosta de matemática, gosta de símbolo somatório, pode aproveitar, pode pensar assim, esse termo aqui, o X e o que a firma 1 produz, que ela vende para ela mesma, é igual a zero sempre. Então você pode fazer esse envolvimento aqui, eu não vou fazer em sala, mas então o que eu estou dizendo, o argumento está feito aqui. O resultado que eu tirei aqui não depende da hipótese que a gente tem somente duas firmas. Vale para um número genérico de firmas, N. N pode ser 5 milhões, 15 trilhões, não interessa. N pode ser qualquer coisa que você queira, maior ou igual que 2. Né? Qualquer N maior ou igual que 2, o raciocínio funciona. Só que a notação matemática fica mais pesada, mas dá para fazer a mesma coisa. Tá? Então, implicações da igualdade 1. Quem é essa igualdade 1? Essa coisa muito chata aqui. Produção, Y é igual a W mais L, que é a renda total. W, salário, total de salários, L, total dos lucros. Efetivamente, a renda é igual ao produto, a produção está mensurada em valor monetário, assim como a renda, tá? Consequentemente, um aumento da renda, então, como eu vou dizer, renda real, né? Estou falando assim, mantendo os preços constantes, você fazer com que as pessoas tenham mais renda para que elas possam comprar mais bens, somente ocorrerá se você tiver um aumento equivalente, na mesma magnitude, na produção. Então, vou dobrar a renda do brasileiro. Bom, você vai ter que dobrar a produção. Você quer dobrar a renda do brasileiro, tem que dobrar o PIB. É isso. Isso é fácil. Pô, PIB brasileiro, quando cresce 5% num ano, é um bom ano para o Brasil. Dobrar, então, dobrar, como eu nunca falei dobrar, não está longe de ser simples. Tá? E daqui para frente, a gente vai utilizar a letra Y, é uma notação comum em economia,
para denotar produto e renda. Tá? Então o Y, porque o Y é o produto e renda. É os dois, porque eles têm que ser, são iguais. Então o Y vai ser também vai ser produto, também vai ser renda. Alguma pergunta até aqui, gente? Aí chama atenção, a produção foi comprada. Então, mas já tem, às vezes, no PIB, você me falou, a variação de estoque, daqueles bens semi-acabados. A hipótese que os economistas fazem é o seguinte, um bem semi-acabado é como se a Volkswagen vendesse para ela mesma o bem semi-acabado. Pode interpretar assim. Tá? Então, a gente tem uma economia fechada sem governo. Não tem governo e não transaciona com o resto do mundo. A gente tem a igualdade 2, que eu vou escrever aqui no quadro. Esse pedaço aqui é simplesmente a reprodução da igualdade 1. E esse lado esquerdo aqui? Que basicamente aquilo que é produzido nessa sociedade sem governo, economia fechada, tem duas destinações possíveis. Pode ser consumido pelas pessoas, a produção pode ser consumida, ou, basicamente, uma Coca-Cola, toma uma Coca-Cola, ou compra uma roupa, ou também parte da produção pode ser utilizada para ampliar a capacidade produtiva. Então, basicamente, produziu-se um novo martelo, um novo torno mecânico, um novo prédio, surgiram novas edificações. Então, é o chamado investimento. O investimento aqui em contas nacionais quer dizer o seguinte, produção de bens de capital. E está incluído, também tá, não só isso, está incluído ali também a chamada acumulação de estoque, do inventário. Tá? Isso faz parte do... Então, investimento é aquilo que a parte da produção que não foi consumida, que foi destinada à ampliação da capacidade produtiva, novas fábricas, novas máquinas, novas rodovias, ou que ficou reservada para consumo em datas futuras. Por exemplo, um automóvel que ficou parado no pátio da montadora, pronto ou semi-pronto, está guardado para ser utilizado ou na produção futura ou ser consumido futuramente. Tá? Então eu menciono as notas de aula, que depois que eu apresento a expressão 2, que o C denota a despesa com bens de consumo e a despesa com bens de capital. Tá? E também eu menciono, o I inclui a chamada variação de estoque. Tá? Ou seja, mais automóveis parados no pátio, mais saco de arroz na prateleira do supermercado. Consequentemente, nós temos aqui a igualdade entre a despesa, que é o que está do lado esquerdo, renda, opa, aqui faltou algo, né? Era mais L, desculpe. E produto e renda, tá? Que seria o produto, que também é a renda, tá? Então, temos duas igualdades aqui. Não, quero mais L aqui. Perguntas até aqui, senhores? Temos ainda 6 minutinhos, vamos avançar com essa matéria. Fizemos hoje essa coisa subversiva de dar aula, apesar da aula estar cancelada, né? Agora a gente tem esse tal de Google Meet para a gente se reunir sem precisar ir numa sala de aula. Prefiro na sala de aula, mas paciência, melhor ter isso do que não ter aula, né? Bom, aí eu chamo a atenção aqui nas notas de aula que a despesa com bens de capital, né, corresponde ao gasto com bens que serão utilizados para produzir novos bens no serviço no futuro. Então, basicamente, um novo torno mecânico é o que você produziu, você não vai consumir agora, ele vai ser utilizado para produzir outros bens no futuro. Um novo fogão também. Aí, vamos ver agora aqui, nesse ponto eu digo, as famílias podem destinar a sua renda para o consumo, que a gente está usando a letra C, ou poupança. A destinação da renda para uma família, ou para as famílias como um todo, é consumo ou poupança. Então a gente tem que a seguinte igualdade: consumo mais poupança é igual à renda das famílias. Tá? Aí eu combino com essa outra aqui, ó. Então, eu tenho que C mais S é igual a C mais I. Tá? Então, eu combino isto aqui com isto aqui. Eu tenho que C mais S é igual a W mais L. C mais I é igual a W mais L. Eu tenho que C mais S. C mais I é igual a C mais S. Perguntas até aqui?
Observe que aí eu posso cancelar C com C. E eu tenho aí a condição 3. Que aqui para uma economia fechada, sem governo... Desculpa, eu tenho que pegar isso aqui. Eu tenho que o investimento é igual a poupança. Então, alguém poderia chegar aqui e dizer, olha só, mas tudo bem, então o investimento é o que está ampliando a nossa capacidade produtiva. Então é importante, vamos aumentar o investimento do Brasil. Ok. Só que olha essa igualdade aqui. Para você aumentar o investimento, você tem que, a poupança da sociedade tem que aumentar. As famílias vão ter que poupar mais. Tá certo? E é importante dizer, eu não estou dizendo atenção, os conceitos de investimento e poupança são distintos. Investimento é aquela parcela da produção utilizada para ampliação do estoque, ou manutenção do estoque de capital, tá? Novas rodovias, nova fábrica, ou manutenção das rodovias que já existiam, ou também acúmulo de bens nas prateleiras, nos pátios, né? Enquanto poupança é a parcela da renda que os indivíduos não consomem. São conceitos distintos. O que acontece é que até para não haver dúvida, por exemplo, quando a gente fala aqui em esse modelo simples que os senhores já viram. Então, Q asterisco é a quantidade de equilíbrio, P asterisco é o preço de equilíbrio. Não, a curva de demanda é diferente da curva de oferta, são coisas distintas. A curva de demanda descreve o comportamento dos consumidores, a curva de oferta o comportamento das firmas que produzem o bem em análise, tá certo? Porém, em equilíbrio, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Tá? Aqui está acontecendo a mesma coisa, algo similar, algo similar. O investimento é uma coisa, poupança é outra coisa, são conceitos distintos, mas vai acontecer que eles terão que ser numericamente iguais. O investimento numa sociedade vai ser igual à sua poupança. Não tem como fugir disso. Então, para dizer que você... vamos investir mais, vamos fazer mais rodovias, mais hospitais, vamos investir bastante. Você tem que convencer as pessoas a pouparem mais. E poupar mais quer dizer o seguinte, dada a sua renda, você tem que puxar a poupança, tem que puxar o consumo para baixo. Né? Pode até ser, não estou dizendo que vai acontecer, que esse investimento... Depois que ele tiver realizado, tiver o que você chama de maturação, vou construir uma fábrica nova, você leva o quê? 1 ano, 2 para ela ficar pronta? Uma nova rodovia leva 3, 4 anos? Vamos supor que seja 1 ano. Leva para isso. Depois que um grande projeto de investimento, daqui a 1 ano vai estar tudo pronto. Depois que tudo estiver pronto, pode até aumentar o PIB. Tá? Tem um impacto positivo de fazer o PIB crescer. Mas enquanto você está fazendo o investimento, tem alguma coisa que vai estar puxando o PIB para baixo. Alguns economistas gostam de muito dizer que não, tem um outro efeito, um chamado efeito multiplicador, mas está longe de ser simples. Então, assim, não é tão simples isso não. Basicamente, você tem aqui eu já falava o trade-off, né? Não é tão fácil assim uma sociedade sair acumulando capital, investindo mais. Tem que fazer um esforço de poupança. Perguntas? Tá? Bom, vamos fechar aqui com a igualdade 4. Parte de igualdade 4. Então, depois da igualdade 3, eu menciono aqui que o Y só vai crescer. Tendo em vista a igualdade, o Y só cresce se o S crescer também, tá? Pode dizer que o crescimento do I induz o crescimento da renda, permite que o S cresça, é outra questão, mas o fato que o I crescer, o S tem que crescer. Aí a gente resume essa discussão que a gente teve até agora com essas duas linhas aqui, eu chamei de 4. O Y, que é renda e produto, é igual a C mais I, que é igual a C mais S, e por sua vez o I é igual a S. O investimento tem que ser igual a poupança. E a interpretação da última igualdade, essa aqui, que era também chamei de igualdade 3, é a seguinte. É literalmente isso, o investimento ele é financiado pela poupança. Quer dizer o seguinte, por exemplo, uma empresa quer construir uma empresa industrial, tem fábrica, ela quer ampliar, duplicar a capacidade de uma fábrica, ou construir uma fábrica nova. Normalmente ela vai pegar dinheiro emprestado no banco
para essa obra, para essa expansão, ou seja, para financiar o seu projeto ou a sua expansão. E como diz, o investimento ele é financiado pela poupança. A poupança banca, é o recurso que você precisa ter para bancar o investimento numa sociedade. Tá? Perguntas, senhores? Então a gente vai parar por aqui hoje. Passei 1 minuto da hora, peço desculpa. Se alguém quiser tirar dúvidas, eu estou à disposição. Dúvidas? Vou interromper a gravação.